Mas segue o tabu. O São Paulo não vence o Corinthians na Arena Corinthians desde a inauguração lá em 2014. Vamos ver como é que foi a história de mais uma vitória corintiana. Mais uma vez com o Gustavo sendo herói. Um clássico, duas equipes em busca da recuperação. O Corinthians vinha de um tropeço pela Copa Sul-Americana, enquanto o São Paulo foi eliminado na Libertadores. Para completar, Timão e Tricolor também não fazem boas campanhas no Paulistão, como lembrou o ex-jogador André Luiz, que já defendeu os dois clubes. A gente vê os dois times ainda se preparando, você vê o São Paulo ainda sem um padrão de jogo, já com uma derrota importante no meio da semana na Libertadores. E o Corinthians também ainda não jogando tudo que pode. Nos primeiros 6 jogos do Paulistão, o Corinthians marcou apenas 4 gols, enquanto o São Paulo balançou a rede apenas uma vez nas últimas 6 partidas. Em busca da recuperação, os dois treinadores fizeram várias mudanças nas equipes. No Corinthians, Fábio Carille escalou o estreante volante Júnior Urso, o garoto Pedrinho e o atacante Cleison nas vagas de Ramiro, Jadson e Wagner Love. Já o coordenador técnico Wagner Mancini, que vai dirigir o São Paulo até o final do Paulistão, quando Cuca assume o comando, decidiu apostar no jovem lateral Igor Vinícius, na manutenção do volante William Farias e na entrada do atacante Gonzalo Carneiro. Assim, os experientes Nenê e Diego Souza foram para a reserva. Apesar das novidades, as duas equipes continuaram sem muita criatividade e não tiveram grandes chances. No final do primeiro tempo, a arbitragem não marcou essa saída de bola pela linha de fundo. Cleison cruzou e Pedrinho deu trabalho para o goleiro Thiago Volpe. Na sequência, na cobrança do escanteio de Sornosa, Manuel subiu e abriu o placar para o Corinthians em lance polêmico. Realmente eu vi o lance ali, me mandaram, a bola realmente entrou, né? Fico feliz de poder ter ajudado com o gol. O São Paulo voltou para a segunda etapa com o garoto Antony no lugar de Everton e partiu em busca do empate. Reinaldo levantou na área e Pablo apareceu para deixar tudo igual em 1-1. Após sofrer o gol, o técnico Fábio Carille tirou Cleison e colocou Wagner Love, que recebeu o cruzamento de Wagner, ganhou a disputa com o goleiro Thiago Volpe e a bola sobrou para Gustavo marcar o 7º gol dele em 10 jogos nessa temporada. Fico muito feliz com todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas é que nem eu falo, né? Eu tenho que manter os pés no chão, continuar trabalhando e focado do mesmo jeito para ajudar meus companheiros. Para tentar evitar a derrota do São Paulo, Wagner Mancini colocou Nenê e Arboleda chegou a empatar, mas o gol foi anulado por um toque de mão. Depois o Corinthians se defendeu bem e confirmou a vitória por 2-1. Surpreendeu essa escalação, né? Procurando a bola parada também com uma equipe maior, aumentando a estatura do seu time. Mas a gente se comportou muito bem, muito concentrado. Então eu estou muito feliz, não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia daquilo que a gente vai ser durante o ano. Enquanto o Corinthians comemora a recuperação e a segunda vitória em clássicos nesse Paulistão, o São Paulo continua em crise e com o tabu de nunca ter vencido na Arena de Itaquera. Agora são 7 derrotas e 3 empates. O jogo foi equilibrado. Na minha visão, acho que o empate seria o mais justo, mas a gente não pode reclamar a partir do momento em que você erra e dá a chance ao adversário de chegar no seu gol. Então, os erros, eles são maiores do que os acertos, e isso nós vamos ter que corrigir rapidamente. Logo após a derrota para o Corinthians, cerca de 100 torcedores do São Paulo foram até a porta do centro de treinamento do clube protestar e cobrar os jogadores e dirigentes. O policiamento foi reforçado. Mesmo assim, a maioria dos atletas são paulinos preferiu deixar a Arena de Itaquera de táxi para seguir direto para casa. Nem o ônibus voltou para o CT do Tricolor. A torcida promete novas manifestações nesta segunda-feira durante a apresentação do técnico Cuca.
Tá aí, Gustavo. Ele não quer ser chamado de Gustavo, Calheiros. Mas tá impossível. Mas bem, eu olho pro Gustavo e falo assim, é o Gustavo. Não, eu defendi ele como titular. Bocelli, o Bocelli. Falei, não vi jogar. Esse eu vi na temporada passada, meteu 30 gols. Tá aí. Botou o Bocelli no banco e no bolso. Com toda a minha originalidade, vou fazer uma pergunta original aqui. Foi um clássico decidido nos detalhes? Como todo clássico, né? Clássico não tem favorito e é decidido nos detalhes. E vice-versa. Olha, eu acho que esse lance foi muito interessante, né? Porque o Bandeira não viu que a bola saiu pela linha de fundo, mas viu que a bola entrou. Inacreditável, né? É a mesma situação. Talvez, assim, essa segunda jogada estivesse um pouquinho mais próxima dele. Mas eu queria falar do Gustavo, né? É impressionante o Gustavo, porque ontem, inclusive, na coletiva após o jogo, o Carille lembrou do Jô, dizendo que o Gustavo o faz lembrar em alguns momentos do Jô. E, na verdade, nesse início de temporada, os números dele são melhores do que os números do jogo. Olha só. A média de gol por jogo é praticamente o dobro. 0,4 para 0,8. Aí tem uns quebrados ali no meio. É um gol a cada 116 minutos. Estou levando em consideração apenas os jogos oficiais. Tem um amistoso. Não aquele amistoso contra o Santos. Um gol a cada 116 minutos, enquanto o Jô fazia um a cada 190 minutos. É claro, estou levando em consideração todos os jogos do Jô em 2017 e apenas esses 6 jogos oficiais do Gustavo nesse ano, mas o desempenho é sensacional. Se ele mantiver essa pegada ao longo do ano, ele vai superar bastante o que o Jô fez. Eu espero, torço muito para que o Gustavo possa se firmar, até porque, não estou pensando lá na frente não, mas a gente tem uma carência no futebol brasileiro de jogadores de área. E seria muito importante que ele se mantivesse e se firmasse como um grande camisa 9 no Brasil. E tomara que a diretoria do Corinthians e o empresário, o staff do jogador, não empurre ele na janela do meio do ano para fora. Porque ontem já vazou essa informação. Tá voando, tá na hora de vender. Já foi elogiado pelo Mourinho. Tá na hora de vender. Infelizmente, absurdo, o futebol brasileiro um absurdo. É um entreposto comercial. Digo isso há alguns anos. Há muito mais interesse em negociar jogadores do que em ganhar títulos. Aproveitar. É isso. Vamos botar aqui, ele vai estar aqui. Nessa atmosfera, né? Virou sobrevivência, né, Eugênio? Infelizmente, olha aí, ó. Olha o Gustavo aí, ó. Ou não. Rapaz, impressionante, hein? 2016 é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Em 2016, ele teve uma passagem apagadíssima pelo Corinthians. Em 9 jogos, ele não fez gols. E esse ano, na mesma quantidade de jogos pelo Corinthians, ele já tem 7. Quase uma média aí de 1 gol por jogo. Esses são os números do novo Gustavo. Vamos falar assim, do novo, do reinventado Gustavo. E o peso que tem, hein? A gente não pode deixar aqui, gente, de passar. O peso que tem o Rogério Ceni nessa evolução, hein? Nesse processo de confiança que o jogador adquiriu. Hoje você vê que não é aquele atacante mais que se esconde do jogo. Pelo contrário, ele se apresenta. Ele está sempre participando, Paulo. É um bom tempo de bola. Você vê que no cruzamento que acontece o lance do gol, ele está ali presente, né? Então, assim, aquela velha frase do chavão do futebol, né? O artilheiro tem que estar no lugar certo na hora certa. E ele aconteceu isso. Pegou de canela, pegou de tornozelo, pegou do joelho, pegou na coxa, pegou em qualquer lugar que queira que seja, né? No fiapo de cabelo, na unha encravada, mas ele estava ali, ela tocou nela e entrou. Essa foi a situação. O Volpi, como foi comentado, né? Reclamou da arbitragem, pelo amor de Deus, né? Uma falha absurda do goleiro do São Paulo. Mas o Gustavo, sem dúvida nenhuma, começa a temporada com esse índice altíssimo de gols. O Eugênio trouxe aqui até um retrospecto comparando ao Jô. Evidente que, na minha opinião, o Jô, pela experiência e pela qualidade técnica que teve nas últimas temporadas do Corinthians, não pode ser comparado nesse momento com o Gustavo. Mas o Gustavo caminha para isso. É o mesmo biotipo, longilíneo, magrelão, passada larga, bom posicionamento da área, bom cabeceio e um cara que está fazendo gols. É isso que o futebol brasileiro precisa, de um cara com características de 9, que não precisa ser um talento com a bola no pé, mas quando cai na posição de finalizar, ele empurra para dentro do gol. A gente vai agora direto para a zona mista do Corinthians. A gente vai voltar, sabe, de volta para o futuro. Os personagens do Majestoso chegando agora aqui no Bom Dia Fox. Acho que a jogada é bem clara. Eu tô no ar para antecipar a bola e
e tem o contato do Wagner comigo. É praticamente impossível eu já pulando no ar, se eu recebo um contato onde eu recebi na direção do meu braço, aonde ele foi, eu não vou conseguir acertar a bola. Então a minha reclamação com o árbitro era essa, porque eu no ar, eu e o Wagner fomos pela mesma bola, mas tanto você pode ver que o Wagner Love não acerta a bola, o Wagner Love acerta o meu braço, o meu braço que já estava para tirar a bola. Então a minha reclamação foi essa. A bola saiu, isso também é muito claro, a bola sai bastante, uma jogada rápida, Bandeira não viu e acabou ocasionando o gol. É complicado agora, depois de que acaba o jogo, ainda mais da maneira que foi, é complicado, a gente fica chateado, principalmente como foram os gols. A torcida tem